quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 25. O texto é um pouquinho maior do que o que costumamos ler quando falamos de um texto inicial, mas é importante que a gente leia ele todo para ter uma ideia bem abrangente aqui do assunto. Você que nos acompanha pela transmissão, ao vivo, ou mesmo posteriormente gravado, eu quero declarar desde já que a mão do Senhor vai tocar a sua vida aí onde você está. No reino do Espírito não existe distância e toda receptividade à palavra de Deus, ela é atemporal, ela nos permite viver não apenas no ambiente, nos permite viver aquilo que Deus tem para nós. Meu conselho apenas a você é, não permita que o fato de usar o benefício de acompanhar a distância deixe você distraído com outras coisas que possam estar acontecendo no ambiente. Apenas escancare seu coração para Deus e tenho certeza que você vai experimentar aí o mesmo sopro do Espírito de Deus que vai acontecer aqui. Vamos lá, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 diz: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu gostaria de pedir que você repetisse comigo esse versículo 25. Diga comigo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora eu vou pedir a gentileza de se aumentar uns 30% do volume, né? Dizer com mais empolgação comigo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. Bom, nesse mês onde enfatizamos o sobrenatural, eu quero destacar para você que toda a vida cristã ela é marcada pelo sobrenatural. A palavra sobrenatural significa algo que está acima do natural. O arrependimento que é tanto uma resposta do homem, como também, por outro lado, uma ação divina, a obra do Espírito Santo. Ele não é algo normal ou natural. Quando a Bíblia diz que o Espírito nos convence do pecado, estamos falando de uma obra sobrenatural. Quando o homem experimenta a conversão e nasce de novo, Tito 3,5 chama isso de o lavar da regeneração do Espírito Santo. Quando recebemos uma nova natureza, isso não é uma obra normal. Às vezes a ênfase que damos ao sobrenatural é apenas quando uma oração é extraordinária ou imediatamente respondida. Quando o milagre se manifesta de forma visível na nossa frente. De repente a gente empolga e diz, isso é o sobrenatural. Eu diria, não, isso também é o sobrenatural. Ano passado fui convidado a prestigiar um amigo no dia do aniversário e aparecer de surpresa pregando no culto da igreja dele. Apesar de não ser algo que eu particularmente gostaria de fazer, deixar de estar aqui um domingo, né, para homenagear um amigo, preferia almoçar com ele, fazer outra coisa. Algo dentro de mim, aquele testemunho interior do Espírito Santo dizia, vá. E eu simplesmente fui. Eu lembro que ao final da reunião, depois de ter deixado meu amigo feliz com a surpresa de aparecer lá, uma pessoa me procura e me fez entender um pouquinho mais do propósito que Deus tinha. Ele disse, pastor, eu não te conheço, eu nunca te vi, eu nunca ouvi falar do seu nome, mas eu estava pedindo socorro de Deus para uma irmã minha que está no estágio avançadíssimo de um câncer que já virou uma metástase e se espalhou. Eu estava pedindo ajuda, pedindo que Deus me enviasse um anjo, alguém para nos ajudar. Ele diz, e ontem eu tive um sonho, sem nunca ter te visto, eu vi o Senhor com a roupa que você está. Quando você entrou nesse lugar, ele diz, aliás, anunciaram que era uma surpresa e pelo jeito nem o pastor sabia, ninguém sabia disso. Eu levei um choque. Você era a pessoa que eu tinha visto no meu sonho. O Senhor se importaria
de orar com a minha irmã, e ele e a esposa me levaram até a irmã, ela estava muito debilitada, e eu falei para ela simplesmente, você está sabendo do sonho do seu irmão? Ela está dizendo, ele me contou porque ele estava impressionado vendo você. Eu falei, isso não tem nada a ver comigo, eu sou apenas um enviado de Deus, eu vou impor as mãos sobre você em nome do Senhor Jesus. Hoje à tarde recebi um vídeo dessa pessoa que agora permanece na igreja desde aquele dia, dizendo que a irmã foi completamente curada. Todos os sinais desapareceram. Aí você ouve uma história dessa e diz, isso é sobrenatural. É, irmão, mas não é mais sobrenatural do que a sua conversão. Não é mais sobrenatural do que o seu relacionamento com Deus. E nós precisamos pensar essa vida do sobrenatural envolvendo todas as áreas, inclusive viver uma vida de vitória sobre o pecado. Porque se você acha que vai vencer o pecado com as suas forças, com os seus recursos, com a sua capacidade, você está mais do que enganado. Nós só podemos viver uma vida de santidade, consequentemente de intimidade profunda com Deus, porque sem santidade é impossível viver nesse lugar de intimidade se entendermos os recursos que Deus nos disponibilizou. Então nós começamos com uma declaração aqui no versículo 16 sobre andar no Espírito. Esse andar no Espírito é uma ordem, é um imperativo. A palavra aqui traduzida andai, ela significa literalmente caminhar, fazer o próprio caminho, mas também traz a ideia de progredir, fazer bom uso das oportunidades, regular a vida, ou conduzir-se a si mesmo, ou comportar-se. Quando a palavra de Deus está falando a respeito de andar no Espírito, eu e você precisamos entender exatamente que isso, além de uma ordem da parte de Deus, é também um recurso disponibilizado pelo próprio Deus. Para quê? O texto diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa palavra traduzida concupiscência nas traduções mais antigas é traduzida de forma simplificada, numa linguagem mais atual, né, em traduções mais modernas como os desejos da carne, os impulsos ou as vontades da carne. Eu e você precisamos entender que existe uma vida dia a dia de relacionamento com Deus, que é marcada pela manifestação daquilo que é além do natural, além dos recursos meramente humanos e naturais que eu e você temos ou carregamos em nós mesmos. São recursos divinos que nos foram disponibilizados por Deus, pelos céus, para que eu e você possamos viver de uma forma diferente. E uma das primeiras coisas a ser destacada é exatamente isso, que nós podemos viver num lugar de vitória, de manifestações ou conquistas que são sobrenaturais. Agora, quando chegamos no verso 25, vemos uma ênfase aqui em Gálatas 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, eu acredito ser importante questionar qual é a diferença entre se vivemos no Espírito, andemos também. A expressão vivemos, eu acredito que ela fala do novo nascimento, da experiência de conversão. Efésios 2:1 diz que Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A vida de Deus nos é comunicada no momento do novo nascimento, quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós, passamos a viver pelo Espírito. E o texto está dizendo, se vivemos, também devemos andar. O que significa isso? Que muito mais do que apenas a experiência de ser vivificado no novo nascimento ou na conversão, andar, o que subentende-se aqui é a ideia de caminho. Falei bastante disso nas reuniões do Alcance Mais. Deus profetizou a respeito daquilo que eu e você chamamos hoje de a nossa fé e o cristianismo, intitulando isso de o caminho. Essa é a maneira como os cristãos se referiam à sua fé no livro de Atos, o caminho. E anos, séculos antes da vinda de Cristo, Isaías, por exemplo, já estava anunciando, haverá um caminho santo. Nem o louco vai errar o caminho. Por quê? Porque Deus não proporcionou para mim e para você apenas um caminho. Ele nos deu recursos para sermos bem-sucedidos ao trilharmos o caminho. Isaías também declarou que enquanto nós andássemos pelo caminho, haveria uma voz atrás de nós, dizendo, esse é o caminho, ande nele. Não dizia para a esquerda, não dizia para a direita. E nós apresentamos isso aqui como uma ideia da liderança do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala sobre ser guiado pelo Espírito Santo, não está falando apenas de direcionamento profético, apenas de revelar um propósito a ser cumprido. Não é apenas esse tipo de direção, quando você tem uma convicção, como a que eu tive, de ir para um outro culto, em outro lugar, e de repente você entender que Deus tinha um plano. Esse é apenas um aspecto.
Mas nós podemos entender que ser guiado pelo Espírito é aprender a andar em relacionamento com Ele. Então, acredito que a diferença entre se vivemos, que é nascemos de novo, convertemos, experimentamos a vida de Deus, também temos que andar, fala do comportamento cristão. Em Efésios 4,17, ele começa falando a respeito da maneira como devemos andar, que não pode ser como a dos gentios. Quando ele fala da maneira de andar, ele não está falando da ginga, do balanço do corpo. Ele está falando da forma como nós nos comportamos, como nós nos conduzimos no caminho. E uma das coisas que eu quero apresentar para você é que há uma diferença entre a experiência de conversão e a expectativa que Deus tem a respeito de mim e de você sobre como nós vamos caminhar. Então eu quero destacar que andar no Espírito é tanto uma ordenança, por um lado, como também, por outro, um recurso para vencermos a carne e o pecado. Até porque Deus não pediria nada de mim e de você que Ele não nos desse a condição ou a capacidade de poder cumprir. Ele seria injusto se pedisse de mim e de você ser de santos como eu sou santo, sem nos dar os recursos sobrenaturais para isso. Mas é importante que a gente entenda essa dinâmica. E eu quero mostrar para você que andar no Espírito significa não andar de forma errada. Andar no Espírito, andar da forma correta, significa outras formas de andar que sejam erradas. E eu quero destacar 3 delas, que nós, se decidimos andar no Espírito, não poderemos andar dessa forma. A primeira, que é o primeiro ponto que já vou destacar, é não andar na carne. A segunda, eu quero falar sobre não andar pelos sentidos. E daqui a pouco vou explicar melhor o que é isso. Em terceiro e último lugar, eu quero falar sobre não andar por vista. Todas essas coisas estão relacionadas com o entendimento do que é andar no Espírito. Mas vamos começar aqui com a ideia que eu já estava trabalhando. A experiência de conversão nos proporcionou acesso a uma nova natureza. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, e se você for rápido, eu gostaria que você me acompanhasse. 2 de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 3 e 4. Pediria até mais, se for possível, o pessoal da mídia, se tivesse acesso rápido, projetar. Se não, tudo bem. Eu sei que estou pegando a turma de surpresa em muita atividade. Mas se você tiver condições, acompanhe. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. O apóstolo diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vou fazer uma pausa. Pelo poder de Deus. Em primeiro lugar, considere o poder de Deus. Não estamos falando de algo natural. Em segundo, nos foram concedidas, não serão, já foram concedidas, disponibilizadas, ofertadas, doadas da parte de Deus. Não algumas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Eu e você podemos viver uma vida cristã diferenciada, não por causa do esforço, não por causa do nível de dedicação mera e simplesmente, mas porque Deus disponibilizou recursos sobrenaturais para que eu e você possamos viver dessa forma. Quantos são gratos a Deus por isso? Diga amém. Então vamos continuar. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Obviamente ele está falando a gente convertido. Ele está dizendo que Deus nos deu preciosas e muito grandes promessas. Ele não chama nem só de grande, mas de muito grande. Quais são essas promessas? Aquelas que dizem respeito ao lugar onde eu e você podemos viver, manifestando a santidade de Deus, vivendo em comunhão com Ele e escapando dessa forma, por participar. A expressão coparticipante significa participar juntamente com, participar do que? Da natureza divina. O novo nascimento nos proporciona acesso a uma nova natureza. Ele não apresenta a ideia aqui de que já está tudo resolvido. Ele até usa a expressão para que vocês se tornem. Não significa que eles não estavam participando em nenhum nível, mas significa que não estão, obviamente, vivendo isso de forma plena, completa. É algo no qual eu e você não apenas podemos, mas devemos crescer, experimentar a natureza de Deus. Há uma nova natureza que nos foi disponibilizada em Cristo Jesus.
Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, a expressão ali, nova criação. Ele diz: as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Às vezes a gente só pensa em termos de pecado. A culpa foi removida, os pecados foram perdoados e agora é uma nova vida. Não, é mais do que isso. É mais do que Deus apenas ter removido o que de ruim carregávamos. Quando a Bíblia diz que tudo se fez novo, significa uma realidade completamente nova. E nessa nova realidade, eu e você podemos participar da natureza de Deus. No entanto, quase sempre que estamos falando sobre o assunto de santidade, transitando nessa doutrina da santificação, eu costumo enfatizar que o novo nascimento não eliminou a velha natureza, embora nos dê acesso a uma nova. Isso é muito claro quando Paulo, em Efésios capítulo 4, ele diz assim, dos versículos 22 ao 24, ele está escrevendo a gente nascida de novo, a cristãos, e ele diz: quanto à maneira antiga de viver, aqui sim ele se refere à vida pregressa, antes da conversão. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Outras traduções, em vez de velha e nova natureza, fala de velho e novo homem, que basicamente está falando da mesma coisa. O que eu e você precisamos entender que mudança de natureza, embora tenha sido algo que Deus nos disponibilizou, requer de mim e de você uma decisão. O texto, obviamente, está dizendo que nós é que temos que deixar de lado. As traduções mais antigas dizem: vos despojeis. Essa palavra traduzida, despojar, significa tirar do caminho, remover. Eu e você somos responsáveis por colocar de lado a velha natureza e nos revestimos, nos apropriamos de uma nova natureza. Eu acredito que um conceito equivocado que tem atrapalhado muita gente é a ideia de que se nascemos de novo e acessamos a nova natureza, a natureza divina, significa que a velha foi automaticamente eliminada. E isso causa não apenas confusão, mas muita decepção. Pregando o evangelho para muita gente, quase sempre que tenho oportunidade aqui e ali, não importa, né, onde eu estou, cada vez que surge uma oportunidade e eu procuro falar de Jesus, todo momento, estou esbarrando em gente que normalmente nós classificamos como desviados. Alguém que um dia teve uma experiência com Cristo, caminhou na presença de Deus e hoje está distante. E muitas vezes, quando começo a falar de Jesus, você encontra todo tipo de desviado, tem aquele revoltado, tem o ferido, mas a maioria deles são aqueles que os olhos se enchem de lágrimas. E quando você está falando, é evidente que existe ali saudade de um tempo de boas experiências. E quando eu vejo a reação dessas pessoas, eu normalmente digo: se era tão bom aquilo que você viveu com Cristo, por que é que você abriu mão disso? E quando estou me dirigindo a esse grupo dos que têm saudade dessas boas experiências, a maior parte do tempo, sabe qual a resposta que eu ouço? Eles dizem: porque em algum momento eu duvidei da minha experiência de conversão. Eu digo: mas por que você duvidou da sua experiência de conversão? E a maioria deles diz o seguinte: porque eu ainda tinha vontade de fazer as coisas ou algumas coisas que eu fazia antes da conversão. Alguns já disseram: tive vontade de fazer coisas que nem antes da conversão eu sentia tanta vontade. Então eu duvidei da minha experiência. E às vezes a minha vontade dá quase um desespero, né? Quase voar no pescoço, chacoalhar e dizer: quem foi que te disse que você não sentiria vontade dessas coisas? Porque muitas vezes essa ilusão de uma transformação instantânea ou automática nos coloca numa posição delicada. E normalmente eu gosto de recapitular essa ideia. O novo nascimento nos trouxe uma nova natureza, sem necessariamente eliminar a velha. Outro dia alguém falou: misericórdia, pastor, se o novo nascimento não eliminou a velha natureza, qual o lucro de trazer a nova? Eu falei: é que antes você era escravo da velha natureza. E agora com a nova, apesar dela não necessária ou automaticamente ter eliminado a velha, ela te dá o poder de subjugar a velha e viver pela nova natureza. Então nós não podemos dizer que não há diferença. A questão só que a diferença não é instantânea ou automática. Você precisa entender a quem você vai se render. E o entendimento teológico disso não é tão complicado. Romanos 5,12 diz que por meio de um só homem, uma referência a Adão, o primeiro, o cabeça da humanidade, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens. Na teologia chamamos isso de o pecado original. O homem já nasce pecador, ele não é apenas pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. É um problema de natureza.
Agora, o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45, a Bíblia diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, alma vivente, dependendo da versão. Mas o último Adão é espírito vivificante. Quem é esse último Adão? Quando lemos o texto, vamos descobrir que é uma referência a Cristo. O texto diz: o que vem primeiro não é espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Ou seja, na cronologia, quem veio primeiro é o natural, mas quem vem depois, por último, é espiritual. Então aqui ele está fazendo a distinção entre o que ele chama do primeiro e o último Adão. O primeiro é natural, o último é espiritual. Ele segue dizendo: o primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então aqui nós entendemos algo no nível um pouquinho mais profundo. Não só o primeiro é só um ser vivente, enquanto o segundo ou último é um espírito vivificante. Não só o primeiro é natural, quando o segundo é espiritual, mas ele também aponta aqui no versículo 47, que enquanto o primeiro é só terreno, o último é celestial. Ele nos dá a pista quando diz o segundo homem. Esse Adão, ou a pessoa que aqui é chamada de Adão, é homem, mas não é natural, é espiritual. Não é só um ser vivo, é um ser que dá vida. Não é só alguém que é terreno, mas celestial. Quem é tudo isso ainda é homem? Cristo. Romanos 5 diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir, Cristo. E ele não prefigura Cristo no sentido de ter falhado. Ele prefigura Cristo porque ele foi um cabeça de raça. No entanto, ele falhou na sua missão. Foi criado segundo a imagem de Deus. Deveria, como toda a lei da criação que foi estabelecido para os vegetais, para os animais e para o homem, reproduzir segundo a sua espécie. Ele deveria ter gerado seres semelhantes a Deus, assim como ele era. Mas ao pecar, ele não apenas se distanciou de Deus, ele maculou, ele deformou a própria natureza. Ele se torna um molde deformado daquilo que Deus queria produzir. Quando Deus enviou Jesus, Jesus não veio só perdoar pecados. Jesus veio gerar aquela raça com a qual Deus sonhou antes da fundação do mundo. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 4, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. O sonho de Deus para o homem nunca envolveu o pecado. Como o primeiro cabeça de raça falhou, Deus diz: eu tenho que levantar um outro. E quando Jesus começa a ensinar em João 3 sobre novo nascimento, ele está falando sobre como ele, o novo cabeça de raça, iria reproduzir uma nova raça semelhante a ele, que manifestava a imagem de Deus e não tinha nenhum vínculo com o pecado. Então é disso que o autor está falando. Olha os versos 48 e 49 de 1 Coríntios 15. Ele diz: como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Não há nada tão central no Evangelho como esse plano de Deus de nos tornar semelhantes a Jesus. E não há nada tão específico sobre a obra do Espírito Santo como esse alvo final. Segundo aos Coríntios 3,18 diz que Ele, o Espírito, nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. A maior ênfase dos pentecostais, dos carismáticos, e não estou falando isso com nenhum desrespeito, amo andar nesse círculo e faço parte dele, mas infelizmente a maior parte da ênfase do sobrenatural ligado ao Espírito Santo é sobre dons e milagres. E nós não reconhecemos que é uma provisão sobrenatural para ser semelhante a Jesus. Andar no Espírito significa, portanto, não andar na carne. E para entender isso um pouquinho melhor, vamos voltar na questão da natureza. Pastor, que ideia é essa de ter as duas naturezas? Principalmente quem prega muito a realidade da nova criação, justificação, enfatizando a nova criação, às vezes não gosta de ouvir isso, mas não é um raciocínio difícil. Como eu e você nos tornamos semelhantes a Adão? Por nascimento. Quando Jesus fala de nascer de novo, ele está falando de alguém que já nasceu a primeira vez. E quando nasceu, nasceu segundo a carne. Quando ele fala do novo nascimento, ele mostra que é diferente da primeira experiência. Nicodemos questiona Jesus: o senhor está querendo dizer que eu tenho que entrar lá no ventre da minha mãe? Está em João 3, você pode ler melhor depois. O senhor está querendo dizer que eu tenho que voltar no ventre de mamãe e ser dado à luz de novo? Jesus diz: não, o que é nascido da carne é carne. Ele diz: mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é algo que acontece na dimensão espiritual, não natural. Então significa que quando eu e você viemos a esse mundo, já chegamos nele com a natureza adâmica. Mas quando nascemos de novo e recebemos a nova natureza, ela veio no nosso espírito.
Agora pergunta, o dia que você se converteu, seu espírito desencarnou, abandonou seu corpo para viver de forma imaterial por aí? Não. Então, o seu espírito com a nova natureza, a natureza de Deus, está vivendo dentro dessa estrutura chamada carne, como se fosse uma gaiola, aonde está a velha natureza. Então, no seu espírito, você passou a ter a nova natureza. Na sua carne, você carrega a velha. Paulo escreve aos Gálatas e diz, eles são opostos entre si. E o pau está quebrando entre as duas naturezas. Quando ele diz, o espírito milita contra a carne milita, luta, batalha, guerreia, briga, chama como você quiser. Ele mostra que o tempo todo há uma disputa. Qual o propósito dessa disputa? Paulo diz em Gálatas 5,17, para que não façais o que quereis. As duas naturezas estão tentando assumir o controle da vontade. Agora, o que eu e você precisamos entender é que optar, escolher andar no Espírito é nossa responsabilidade. Embora seja uma ordem de Deus, eu e você decidimos corresponder com isso ou não. Embora seja também um recurso de Deus, eu e você precisamos decidir acessar ou não esse recurso. E isso é nossa escolha e responsabilidade. Vá comigo para Romanos capítulo 8. Vamos dar uma olhadinha nessa declaração que o apóstolo Paulo faz. Ele termina o capítulo 7, falando a respeito do dilema, o bem que eu quero, esse não faço, o mal que eu não quero, esse faz, que fala do conflito de naturezas. Mas ele começa o capítulo 8, não apenas recapitulando a conversão, quando ele diz, agora pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele vai para além da experiência de conversão e diz no 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Receber a nova natureza, embora não signifique que ela assuma o controle de forma instantânea ou automática, nos dê uma provisão para que a gente não mais seja escravo do pecado. Esperar pelo menos um glória a Deus de alguém. Isso é uma boa notícia, gente. O Evangelho é chamado de boas novas, e as boas novas não é só que Deus já perdoou o que nós fizemos de errado, ou vai perdoar aquilo onde nós vamos errar de novo. O Evangelho, além de nos livrar da condenação do pecado, ele também nos livra do poder do pecado. Ele nos dá a capacidade de evitar pecar. Isso é boa notícia. Agora, para que a gente ande nesse lugar, nós precisamos de um recurso indispensável. No versículo 3 ele diz, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, e isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já falei disso diversas vezes aqui antes. O pecado entra no mundo pela carne, por meio de Adão. Se multiplica e é transmitido. Deus precisa julgar o pecado na carne. Quando, na pessoa de Jesus, Deus se faz homem e julga o pecado. E no ápice da redenção, quando Jesus voltar, nossos corpos serão transformados, glorificados. Significa que nós que já fomos libertos da condenação do pecado, que hoje somos libertos do poder do pecado, um dia seremos livres da presença do pecado. A obra de Deus é poderosa, gloriosa, é extraordinária, mas o que nós precisamos entender é que na lei, a Bíblia diz que a lei ela estava enferma, fraca, ela estava numa condição onde era impossível a ela, embora a lei determinasse ao homem o que não fazer, ela não dava ao homem recursos para vencer aquilo. A Bíblia diz que ela estava enferma pela carne, a velha natureza. Agora o verso 4 diz que a exigência da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, não estamos presos a uma velha natureza, mas andamos segundo o Espírito, temos os recursos de uma nova natureza. Isso significa que a maior mudança entre lei do Antigo Testamento, graça da nova aliança, não é que deixou de ter mandamento, é que agora nós somos empoderados para viver obediência. Mas para entender isso, nós temos que continuar lendo. Verso 5 de Romanos 8. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Verso 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Verso 7, Romanos 8, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9, vocês, porém, não estão na carne.
Ele não está querendo dizer que o seu espírito desincorporou. Ele está dizendo que você não está sujeito ao governo da velha natureza. Ele diz, vocês não estão na carne, mas no espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Uma das ênfases que demos nas reuniões do Alcance Mais, falando sobre o Espírito Santo, foi que ele não veio morar em mim e você apenas porque não tinha para onde morar e resolveu habitar em mim e você de graça sem pagar aluguel. Ele vem para cumprir uma missão. E essa missão é nos empoderar para vencer a inclinação ao pecado, os impulsos e os desejos da carne. Versículo 10 diz, se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, verso 12, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Preste atenção nisso, se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Não significa que os seus desejos desapareceram, significa que eles podem ser mortificados, eles podem ser subjugados. E essa é a beleza de andar no Espírito. Agora a Bíblia fala de inclinação, os que se inclinam para a carne, uma natureza. Os que se inclinam para o Espírito, outra natureza. O que muitas vezes não entendemos. E quando tentamos explicar, alguns se defendem dizendo, isso está tentando falar de mérito, merecimento. Não. É que nós temos a responsabilidade de escolher como vamos caminhar. Andar no Espírito significa não andar na carne. Andar na carne significa não andar no Espírito. E o responsável por escolher isso somos nós. Agora, o que não percebemos é que ninguém acorda necessariamente de manhã pensando, não, eu acho que eu quero fazer tudo errado e pecar. A inclinação para a carne é quando nós deixamos de nos alimentar, de abastecer o relacionamento com Deus, a consciência de verdades espirituais e começamos simplesmente a viver de forma natural. E muitas vezes nós estamos alimentando, estamos nos inclinando para o lugar errado, estamos alimentando a natureza errada. Em Gálatas 6, o apóstolo Paulo diz no verso 7, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas logo depois ele diz, os que semeiam na carne, da carne vão colher corrupção. Mas os que semeiam no Espírito, do Espírito vão colher a vida eterna. É você que decide onde semeia e de onde colhe. O problema muitas vezes é que sem essa consciência, nós começamos a nos conduzir de forma errada. Daqui a pouco eu vou falar de um problema chamado sentimento, que acaba sendo traiçoeiro para muita gente. Mas, em primeiro lugar, vamos falar de responsabilidade. O que é essa inclinação? A inclinação para a carne não significa que você já chutou o balde, escambou para viver no pecado. Às vezes significa apenas alimentar mais a velha do que a nova natureza. E é por isso que, mesmo não sendo contrário ao entretenimento, eu não consigo entender um crente que gasta horas tomando um porre de filme e seriado, alimentando todos os valores do mundo e da carne, sem tempo para Deus, para a palavra, para a oração. E depois ele diz, não consigo vencer. Eu digo, tu vive inclinado para o lado de cá, mas quer colher do lado de lá? É aqui que nós temos que entender a importância das disciplinas espirituais. Elas não são necessariamente algo que vão produzir mérito, mas são uma semeadura que vão produzir colheita. Então, quando eu e você começamos a nos dedicar à oração, quando eu e você começamos a nos dedicar mais tempo à palavra, isso não significa que Deus vai ser melhor para a gente do que é para os outros. Isso significa que eu e você vamos nos tornar cada vez mais conscientes de uma outra natureza que começa, pela consciência dela, a assumir o controle. Quem está entendendo, diga amém. Já contei isso aqui antes. Quando em 2018 tive a minha experiência de 40 dias de jejum só na água, eu entrei em crise. Porque durante muito tempo, eu culpei a impaciência, a irritação com a qual eu tenho que brigar o tempo todo. Sou daquele temperamento colérico. E eu culpava o temperamento, dizer meu temperamento. Só que durante aqueles 40 dias de jejum, pensa num cara que não ficava irritado. Pensa num cara que não ficava impaciente. Pensa num cara que não sabia o que é ter que dominar a raiva. Pastor, o temperamento foi embora? Não, porque a parte boa dele estava lá no jejum. Mas eu comecei a descobrir que muitas vezes eu e você estamos nos escondendo atrás de desculpas para não admitir que nós estamos dando vazão à
carne. É só olhar o resultado. Quando Paulo fala do fruto do Espírito e das obras da carne, é só você olhar onde está transitando para descobrir quem é que está no controle. E se nós tomarmos um posicionamento sério de onde vamos semear, e vida no Espírito significa, então, deixar a carne, nós começamos, pela consciência, a experimentar o poder de Deus para viver sob o governo da nova natureza. Quem está entendendo, diga amém. Agora vamos para um desdobramento de algo que não é muito diferente de andar na carne e pecado, mas eu quero falar de maneira muito específica aqui a respeito dos sentidos. Não é só sentimento, mas de não andar pelos sentidos. Porque aqui em Gálatas 5, Paulo não apenas fala de não andar na carne, mas ele inclui nessa lista algumas questões que a gente pode classificar também nessa dimensão dos sentidos, ou dos sentimentos. Porque quando ele começa a descrever aí as obras da carne, você percebe que juntamente com algumas coisas que eu e você talvez classificaríamos apenas como ações, existe junto aqui um pacote de sentimentos. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Mas eu não quero falar só do sentimento. Eu quero falar de pessoas que se entregam ao sentimento porque elas vivem muito a dimensão dos sentidos. Em Judas, no capítulo 1, e no versículo 19, a palavra de Deus faz a seguinte declaração. Epístola de Judas, penúltimo livro da Bíblia, capítulo único, verso 19. O texto sagrado fala assim: são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Essa expressão aqui traduzida como sensuais e que não têm o Espírito, foi traduzida, por exemplo, na Nova Almeida atualizada, em algumas versões mais modernas, como aqueles que seguem os seus próprios instintos. Uma das características dessas pessoas é que a Bíblia diz, eles não têm o Espírito. O que você podemos entender a respeito disso? A palavra aqui traduzida, sensuais ou os próprios instintos, é a palavra grega psíquico. Ela significa, entre outras coisas, a natureza sensual, com sua dependência dos desejos e das paixões. Muitas vezes é traduzido na Bíblia, Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, o homem natural, a palavra ali é psíquico. Tiago fala de uma sabedoria que ele diz, essa não vem lá do alto. Ele diz, antes ela é animal, terrena e diabólica. O termo traduzido é animal, psíquico. Está falando de gente entregue à sua própria natureza. Não está falando da vida de Deus, está falando da vida humana. Pessoas são movidas meramente pelos seus sentidos, pelos seus instintos. E algo que eu e você precisamos entender é que Deus nos chamou a caminhar de forma diferente disso. Não significa que nós não tivemos uma experiência com Deus, mas talvez que não crescemos. E podemos ser convertidos e estar presos nesse nível carnal. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 ao 4. Ele começa dizendo, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais. No original grego não tem o pessoa. Só tem, não pude falar a vocês como a espirituais, e sim como a carnais. O que significa esse adjetivo espiritual carnal? Espiritual, o que está andando no espírito. Carnal, o que está andando na carne. Agora, ele está falando de crentes. Ele diz, como a crianças em Cristo. Então ele está dizendo, vocês nasceram de novo. Como diz 1 de Pedro 2,2, vocês são meninos recém-nascidos que precisam do leite espiritual para o crescimento. Mas ele diz, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. E depois diz, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Eu vejo gente que às vezes fica disparando para todo lado. Fulano está dando mau testemunho, não é crente. Quando você olha o que a palavra de Deus diz, você vai descobrir de gente que é crente, mas que ainda é um crente carnal, não é espiritual. Não significa que ele não teve a conversão, mas significa que ele está estacionado naquela fase de infância há muito tempo. Deveria ter se desenvolvido, deveria ter crescido. Paulo diz, no início não falava que vocês eram novo convertidos, mas agora vocês ainda são carnais, como era no dia da conversão. Não cresceram, não progrediram. Obviamente, pessoas que estão
confinadas a esse terreno carnal, estão deixando não só de receber mais alimento, porque não tem estrutura. Assim como você não vai dar uma feijoada para um bebê, nem a revelação da palavra pode ser digerida por gente que não tem maturidade. Uma revelação profunda. Então essas pessoas estão perdendo não apenas um nível mais profundo de alimento. Ele continua e diz, porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os homens? A Nova Almeida Atualizada diz, andam segundo os padrões humanos. Porque está tentando dizer que está nivelado ao comportamento de um homem que vive como tal, no natural, não no sobrenatural. Está vivendo limitado e confinado aos recursos da sua carne e não aquilo que Deus disponibiliza no nível do seu espírito. E ele segue dizendo, quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Ele está dizendo, se tem divisão, se tem ciúme, se tem contenda, se tem partidarismo, é carnal. Qualquer crente com um pouquinho de maturidade espiritual vai olhar para ministros diferentes, para dons diferentes e dizer, cada um funciona na multiforme graça de Deus e tem algo para contribuir. Ele não fica apontando para um para dizer, eu gosto desse e eu não gosto daquele. A partir do momento que existe esse comportamento, Paulo está dizendo, isso evidencia sua carnalidade e sua falta de maturidade espiritual. Então significa não apenas que alguém pode viver nesse lugar, mas que desde o início do Evangelho, alguns crentes estacionavam aí. Os dois textos que falamos de Judas 1,19 e este de 1 Coríntios, falam tanto sobre sentimentos como problemas de relacionamentos. Gente, nós precisamos entender que à medida que amadurecemos espiritualmente, a capacidade de gerenciar conflitos precisa se manifestar no nosso meio. Paulo escreveu aos Coríntios e diz, até importa que entre vós haja facções, para que os aprovados se manifestem. É na hora das dificuldades que os maduros começam a se destacar. Agora, por que mesmo entre crentes havia ciúmes e briga? Porque cada um está andando por aquilo que sente. Não gostei do jeito que você falou comigo. E você tem que andar baseado numa resposta do seu instinto humano e natural, em vez de andar no espírito. Quando Jesus diz, olha, se alguém te bater na face, vira outro. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, anda 2. Se quiser tomar a sua capa, entrega também a túnica. Você acha que ele está falando de coisa que você tem vontade de fazer? Algo que eu e você precisamos entender sobre a vida no Espírito é que ela nos coloca acima do padrão dos sentidos, dos sentimentos. Então vamos tentar exemplificar isso. Não são os sentimentos que nos governam. Nós é que governamos os sentimentos. Vida no Espírito significa você sair de uma prisão carnal e de um lugar de imaturidade, dizendo, eu não vou ser governado pelo sentimento. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, o senhor acorda todo dia com vontade de orar? Eu respondo, claro que não. O senhor acorda todo dia com vontade de ler a Bíblia? Eu digo, claro que não. Tem dia que eu acordo, o mundo parece branco e preto em vez de colorido, eu não sinto que eu sou crente e parece que Deus sumiu. Mas eu não preciso viver pelo que eu sinto. O crente maduro que tem o recurso do Espírito Santo, ele vive pelo que crê, não por aquilo que sente. E em momentos como esse, eu e você começamos a botar os nossos sentimentos em linha com aquilo que nós cremos e não a nossa fé alinhada com aquilo que sentimos. Dá para entender a diferença? No Salmo 42, 5, salmo atribuído aos filhos de Corá, ele diz, porque você está abatido, a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Sabe o que ele está dizendo? Por que é que você, alma, é a sede dos seus sentimentos, está abatida? Espere em Deus. Em outras palavras, está dizendo, está contemplando as circunstâncias, está andando por aquilo que vê, que é o último assunto que nós vamos terminar. Ele diz, olha para Deus. Muitas vezes você vai ver salmistas, o próprio Davi fala isso, bendize a minha alma ao Senhor. Esse povo não era um bando de gente, não quero parecer insensível a quem tem um problema e precisa de atenção e cuidado, mas não era um bando de gente naquele nível altíssimo de esquizofrenia, de dupla personalidade, discutindo com si mesmo, porque está abatido a minha alma, né? Bendize a minha alma ao Senhor. Era gente que olhava para uma das suas partes, o homem é espírito, alma e corpo,
e dizia: quem foi que te deu direito, alma, de estar abatida? Espere em Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não me dobro às minhas emoções. As emoções vão me seguir quando eu tomo a decisão de andar em Deus. É por isso que você vai ver o apóstolo Tiago escrevendo e dizendo: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria quando vocês passarem por várias tribulações. Você acha que a alegria vai aparecer espontaneamente na hora da tribulação? Não. Mas o crente maduro, ele não olha a tribulação, ele olha o que está por trás, ele olha a oportunidade de crescer, ele olha a oportunidade de ver Deus agir, e ele decide: eu não vou me abater, eu vou me alegrar. Ele governa os sentidos, em vez de ser governado por eles. Porque se nós somos governados pelos sentidos, você acredita que nós vamos conseguir praticar aquilo que Jesus ensinou sobre perdão? Aliás, a maior parte das pessoas me diz: pastor, eu não estou com vontade de perdoar. E a minha vontade é quase sempre perguntar: e você conhece alguém que tem vontade de perdoar? A dificuldade é justamente porque os nossos sentidos feridos querem ir em outra direção. Mas o perdão é um ato de fé. Assim como eu e você não precisamos sentir vontade de orar, não precisamos sentir vontade de ler a Bíblia. É aí que entram as disciplinas espirituais. Crentes que não são governados pelo que sentem, eles governam as próprias emoções e exigem que elas os acompanhem. Então, andar no Espírito não é andar segundo aquilo que sentimos. Quando nós começamos a entender isso, a maneira de viver o Evangelho muda. E acredite, não é apenas uma decisão e uma determinação. Há um recurso em Deus, há um recurso no Espírito Santo para que eu e você possamos desfrutar disso. A palavra de Deus fala de crentes que ao mesmo tempo que estavam sendo perseguidos, ameaçados, presos por causa do Evangelho, eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aliás, quase sempre há uma relação entre um sentimento bom que nos governa por causa da presença e do governo do Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, diz Romanos 14, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tem muito crente buscando alegria circunstancial. Se Deus atender minha oração e der aquilo que eu sonhei e que eu quero tanto, eu vou ser feliz. Querido, seja feliz nele. Ele deveria ser a sua fonte de alegria. O salmista diz: nele a plenitude de alegria, na presença do Senhor. Há um lugar em Deus onde eu e você entramos e fazemos com que nossas emoções, alimentadas por Deus e não por essa natureza, sejam governadas de uma forma diferente, em vez de nos governarem. Em terceiro e último lugar, vamos correr aqui. Andar no Espírito significa não andar na carne. Andar no Espírito significa não andar pelos sentidos. Mas andar no Espírito significa não andar por vista. Quando o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, fala a respeito de você não manifestar as obras da carne, pelo contrário, crucificar a carne com as suas paixões, manifestar a obra do Espírito, ele está chamando a sua atenção para colocar os olhos em alguma coisa que não se vê naturalmente. Porque as falhas são visivelmente manifestas em nós, e o potencial de vencê-las não. Mas se há algo que eu e você precisamos entender, aprender, absorver, assimilar, é que nós vivemos de recursos espirituais que não são necessariamente visíveis aos nossos olhos. E Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não por vista. Quando ele diz visto que andamos, ele não está falando apenas dele, dos que o acompanhavam do ministério, está falando de uma característica na vida de todo crente. Porque afinal de contas, como diz Hebreus capítulo 11, verso 1, a definição de fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas ou de fatos que não se veem. A fé é a convicção do que não se vê com o olho natural, embora você possa ver pela percepção espiritual. Isso significa que eu e você somos chamados a não nos mover, guiados apenas por circunstâncias e por aquilo que os nossos olhos enxergam. A vida de fé, ela é uma vida que também não é governada pelos sentidos, é governada pela palavra de Deus, é governada por aquilo que Deus diz. Eu gosto de uma frase de Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Ele costumava dizer: não sou movido por aquilo que vejo, não sou movido por aquilo que sinto, sou movido por aquilo que creio, e creio na palavra de Deus. E quando decidimos andar nesse lugar, nós vamos descobrir que há uma relação enorme entre ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de fé. Atos 6,5, quando fala de Estevão, um dos primeiros 7 diáconos,
um evangelista poderosamente usado por Deus. Atos 6,5 diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Normalmente nós não vamos ver alguém que é cheio do Espírito Santo e não é cheio de fé. E nem vamos ver alguém que é cheio de fé sem ser cheio do Espírito Santo. A fé vem por ouvir a palavra sim, e o que pode nos fazer compreender a palavra e acender aquela centelha, aquela faísca de fé no coração, é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Eu lembro de uma ocasião que eu estou lendo Marcos 11, 23 e percebo que Jesus apresentou algo que serve para todo mundo, não é para um grupo ou outro. Em Marcos 11, 23, Jesus diz: qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, será assim com ele. Agora vamos pensar, Jesus estava falando sério ou não? Jesus era digno de credibilidade ou não? Claro que sim. E quando ele diz qualquer, ele está dizendo que qualquer um de nós podemos mover montanhas. Mas ele fala que o requisito é crer. Eu descobri com o tempo que esse nível de mover montanhas exige de mim e de você mais do que uma fé simples. Romanos 12 diz que Deus repartiu conosco uma medida de fé. Mas Jesus nos ensinou que tem fé pequena, quando ele censurou os discípulos pela pequena fé, e que tem fé grande, quando ele elogiou outros por uma grande fé. Significa que a medida que recebemos pode e deve crescer. Paulo diz, em 2 aos Tessalonicenses, a fé de vocês cresce muitíssimo. Então nós precisamos fazer a fé crescer. Por quê? Há determinadas experiências que não serão experimentadas sem uma resposta de fé maior. É lógico que a falta de fé nos priva de tudo aquilo que Deus tem. Hebreus 11,6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 3,19 fala daquela geração que não entrou na terra prometida. Diz: vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não era falta de vontade de Deus, não era falta de provisão, era falta de fé. Mas o que nós não entendemos é que alguns, às vezes a gente pensa só no extremo, ou o cara crê totalmente para tudo, ou não crê em nada. A gente não para pensar que a maioria está transitando em algum lugar aqui no meio. Ele nem descrê totalmente, mas nem crê em tudo. Porque a fé dele ainda não cresceu. Em 1 Coríntios 13, quando Paulo está falando do amor acima dos dons do Espírito, ele diz: ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de transportar os montes. Paulo está dizendo que para transportar montes, é fé, mas não é qualquer fé. Ele diz tamanha fé. Em outras palavras, ele está dizendo que tem que ser uma fezona, uma fé grandona. Como eu e você podemos chegar a esse nível de fé? Andando no Espírito. Depois de falar no verso 19, Judas, capítulo 1, depois de falar dos sensuais que não têm o Espírito, ele mostra a diferença dos que têm o Espírito, eles não andam pelos sentidos. Em Judas 20, a Bíblia diz: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Entregar-se à oração do Espírito. E aqui não é apenas orar por inspiração dele, eu colocaria principalmente a linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo. Orar em outras línguas traz edificação da fé. O Espírito de Deus quer nos levar a um lugar, a uma experiência profunda de fé, onde nós vamos vivendo intervenções cada vez maiores, milagres cada vez maiores. Nós podemos chegar ao nível de uma fé que move montanhas. Agora, observe comigo Zacarias capítulo 4, versículos 6 e 7. Deus levanta o profeta para dirigir uma palavra a Zorobabel, que era o governador de Judá, na restauração, no período pós-exílio de Babilônia. E ele diz o seguinte, o texto diz o seguinte: ele prosseguiu e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, não é o seu esforço, a sua força, a sua capacidade, não é o poder humano. Deus está dizendo, é pelo meu Espírito. E algo que eu e você precisamos entender, que viver a vida cristã não é diferente. Nós não estamos confinados aos nossos recursos, ou à nossa força, ou melhor, à falta de força. Deus está dizendo, é pelo meu Espírito. E depois de afirmar isso, o Senhor continua e diz: quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície. Zorobabel era um instrumento de Deus como líder para mover o povo na direção da reconstrução, não só da cidade, mas do templo. Havia muitos empecilhos. E agora Deus levanta o profeta para dizer:
quem é você, grande monte, montanha que se instalou na frente do meu servo? Ele diz, você será transformado numa planície. Que Deus está dizendo, esse monte será movido, esse obstáculo será removido, haverá uma intervenção sobrenatural, porque montanhas não saem andando por aí sozinhos. Como eu e você podemos, diante de um grande monte, ver se estabelecer caminho livre, uma campina, não por força, não por poder, por violência, diz outra tradução antiga, mas pelo meu Espírito. O Espírito Santo é chamado de o Espírito da fé. Aliás, eu citei 2 Coríntios 5:7, quando comecei, dizendo que Paulo diz, visto que andamos por fé e não por vista. Mas um pouquinho antes, o contexto. 2 Coríntios 4:13, ele diz, visto que temos o mesmo espírito de fé. Depois de falar, temos o mesmo espírito de fé no 13, no 16 ele diz, não desanimamos. No 18 ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. É isso que o Espírito da fé, o Espírito Santo vai fazer comigo e com você. Ele tem a capacidade de tirar os nossos olhos das circunstâncias, nos fazer enxergar a materialização da promessa. Uma vida no Espírito será uma vida de fé. Não seremos governados apenas pela inclinação da carne ao pecado, mas não seremos governados pelos sentidos, nem pelas circunstâncias. Nós somos um povo que carrega desde a salvação a marca do sobrenatural e que pode trazer as manifestações do céu por onde passamos. Mas para isso precisamos andar no Espírito. E andar no Espírito, como falamos esses dias, eu aqui encerro, não é algo que depende unicamente da parte de Deus. Depende de mim, depende de você. Tem muito crente na fantasia de que um dia o rio de Deus vai invadir a vida nele, vai dar uma enchente espiritual. O que a gente aprende em Ezequiel 47. Citamos isso aqui nas ministrações anteriores. Um anjo chama o profeta e diz, vem comigo. E começa uma medição, rio adentro, um rio que sai do santuário. O livro do Apocalipse fala de um rio que emana do trono de Deus. Esse rio é uma figura do Espírito Santo e do mover do Espírito Santo, porque faz coisas que só Deus pode fazer. Ezequiel diz, por onde ele passa, tudo volta a viver. Aliás, no Salmo 46, a Bíblia diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Meu querido, a minha, a sua alegria não depende das circunstâncias, daquilo que a gente passa. Paulo e Silas estavam presos, com os pés no tronco, tinham sido açoitados, ninguém tratou o ferimento. E a Bíblia diz que em vez de dormir, os dois oravam e cantavam louvores. Eu e você podemos viver conectados a uma fonte, agarrados num trifásico, que não importa aquilo que eu e você enfrentamos, nós estamos energizados espiritualmente. Algo procede do Senhor, é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Mas o que Ezequiel entende é que o anjo está chamando ele rio adentro. Não é o rio que invade a sua vida, é você que tem que entrar no rio. E você decide até onde vai. Ele entra até onde a água dá no tornozelo, mas não para, o anjo não deixou ele parar. Porque não era hora de parar. Ele continua a medição, águas agora estão subindo no joelho em vez de no tornozelo, mas não param, porque não é hora de parar. Continua entrando rio adentro, água nos lombos, mas não pararam, porque não era hora de parar. Quando pararam? Quando atravessaram? Não. A Bíblia diz, quando chegaram nas águas profundas, águas para se nadar. Eu quero lembrar o que falamos aqui. Isso fala de perder o controle. Aliás, nós precisamos jogar fora uma ideia, um conceito errado de que ser cheio do Espírito Santo é ter mais do Espírito Santo. Isso não é bíblico. Em João 3,34, a Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. E não te deu meio tanque num dia, depois precisa de um culto ou conferência abençoado para encher o seu tanque. O Espírito Santo não é dado por medida. Pastor, então o que significa ser cheio? Totalmente tomado e preenchido. Ser cheio do Espírito Santo não é você ter mais dele, é ele ter mais de você. É uma entrega maior, é uma rendição maior. E cada vez que você se entrega, ele vai preenchendo as áreas. Ele vai poder encher você, mas ele depende da entrega. Enquanto a pessoa está com água no tornozelo, no joelho ou nos lombos, por mais que estejam em estágios diferentes, aquele entrou mais no rio do que esse. Cada um, enquanto está pisando o chão, enquanto está dando pé, ele se governa e diz, vou para cá, vou para lá. Mas quando chega às águas profundas, que Ezequiel diz, águas para se nadar. Quando o pezinho não toca mais o chão, você perdeu o controle. Esse é o momento onde o rio assume o controle. Ele começa a te carregar. Ele te leva para onde quer. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de tamanha rendição, onde a gente perde o controle e nos abandona ao governo dele. Mas isso é nossa responsabilidade. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Concluindo, se queremos viver de forma sobrenatural,
Precisamos decidir, escolher andar no Espírito. A frase vivemos no Espírito, que fala da conversão, também andemos, mostra que nós temos uma responsabilidade de aprofundar aquilo que nos foi disponibilizado. Andar no Espírito nos permite, em primeiro lugar, vencer a carnalidade e o pecado. Em segundo, os sentimentos humanos que nos limitam, aquela dimensão do sentido que nos prende no natural e nos impede de ir para o sobrenatural. Em terceiro e último lugar, falei que andar no Espírito nos permite vencer circunstâncias, principalmente aquelas que são contrárias, desalinhadas à palavra de Deus. Isso nos permite viver reviravoltas de fé e de intervenções de Deus na nossa vida. Quando a gente tenta estabelecer o que é andar no Espírito, a minha ideia, a minha clara intenção aqui, não é colocar quem se flagra, quem se admite dizendo eu acho que eu não estou andando só nesse trilho onde deveria, a ponto de você sair daqui debaixo de culpa, condenação ou desanimado. Não dei conta. Toda vez na Bíblia que você vê Deus tentando expor erros, Ele tem uma mentalidade clara. Nós temos uma cultura emocional entre os latinos, isso é forte aqui no Brasil. Nós temos a cultura de reações emocionais. Se alguém confronta, a gente já entende como reprovação ou descarte. Você, às vezes, vai descobrir culturas, não estamos falando de gente crente ou não crente, culturas, onde eles vão olhar para esse tipo de gente e dizer, esse é fraco, eles entendem que precisa de ajuda e que o confronto tem a sua importância. Mas por estarmos nesse grupo cultural que nos favorece algumas coisas, nos prejudica em outras, nós muitas vezes temos uma dificuldade até com o confronto de Deus. Porque a gente lê como reprovação. Em Apocalipse 2, quando está falando ao anjo da igreja de Éfeso, e Deus diz, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Deus não para aí. Ele diz o seguinte, lembra de onde caíste. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Deus está dizendo, sabe que eu estou tocando no assunto de que você errou? Porque eu não quero perder você por nada. Eu quero te ajudar a consertar. Eu quero que você lembre como era bom antes de você perder o rumo. E eu quero que você volte, arrependa e volte. Então minha oração a Deus é que você que olha e diz, não estou andando no Espírito, ou não estou andando só aqui como devia. Que você hoje entenda que o Deus que te ama e quer muito você por perto, Ele não está mera e simplesmente chamando sua atenção mais do que isso. Ele está dizendo, eu estou esperando você entrar no rio. Eu estou esperando você decidir andar no Espírito. Há uma vida extraordinária. E nós podemos viver as marcas do sobrenatural em tudo. Mas isso é uma decisão. Eu gostaria que nós levantássemos um clamor a Deus. Não apenas por um toque, por um enchimento do Espírito Santo, mas por rendição. Eu gostaria que nós voltássemos a cantar a canção que estávamos cantando antes da pregação. E fizéssemos dela uma oração. Espírito que desce como fogo. Que nós pudéssemos clamar pelo enchimento de Deus. E a minha oração, seja você aqui, você que nos acompanha pela transmissão, é que você não se preocupe com outra coisa. Mais importante do que ouvir a instrução da palavra é permitir que o próprio Espírito Santo trabalhe e aplique não só essa consciência. Eu creio que a graça, recurso sobrenatural, há uma presença de Deus nesse lugar e que vai tocar você que nos acompanha à distância. Eu sinto muito forte que essa unção, e uma das declarações no livro de Isaías é que a unção despedaça o jugo, aquilo que prende. Essa unção vai quebrar jugos hoje. Pessoas que, consciente ou não, começaram a andar na carne, se fazer escravos de algumas coisas, podem se sujeitar a um toque de Deus que vai literalmente te libertar de uma amarra espiritual da força do pecado. Para alguns é um momento de arrependimento e clamor por mudança, dizendo, Senhor, eu preciso voltar a andar no Espírito e não na carne. Mas esse é um momento onde a gente precisa não apenas decidir corresponder com Deus, mas abraçar o recurso. Porque, como dissemos, para viver nesse lugar, precisamos dos recursos sobrenaturais. Deixa o Espírito de Deus te tocar. Sinceramente, apesar de normalmente nos conduzirmos dentro de um prazo, eu não estou com pressa ou desespero de terminar a reunião. Não precisamos necessariamente estender muito, mas também não temos que fazer isso de forma corrida. Deixa apenas que o Espírito de Deus te toque e te envolva nesse momento, em nome de Jesus. Comece a falar com Deus, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras.
mas a ideia é render-se a Ele. Talvez você diga, pastor, eu não estou assim tão distante, mas há uma fome, há um desespero dentro de mim. Eu quero mais. Nenhum de nós deveria estar satisfeito com onde chegou, sabendo que há mais. Deus está falando com cada um de nós, talvez de formas distintas, com aplicações diferentes. Nós vamos nos lançar nele, nesse rio, em nome de Jesus.